Ângulos consecutivos são ângulos que possuem o mesmo vértice e um de seus lados em comum. São ângulos que possuem o mesmo vértice e um de seus lados em comum. Olha só, vamos ao ângulo. Primeiro eu vou esboçar o ângulo. Tenho o seguinte ângulo. Eu tenho aqui eu tenho o vértice A, que eu tenho as semirretas, que são agora a partir de A, semirreta A é a semirreta AF e a semirreta AG. E aqui eu tenho os ângulos, ó. O ângulo EAF e eu tenho o ângulo GAF. É o outro ângulo. Vou colocar aqui de uma outra cor para ver que são os dois ângulos que nós temos. Aqui, o que são ângulos consecutivos? É que vem na sequência, né? Que eles vão ter o quê? Um vértice comum e, além de ter um vértice comum, eles vão ter que ter lado também comum. Então, vamos lá, ó. O ângulo EAG, o ângulo EAG e o ângulo o ângulo EAF, eles são consecutivos, ó. EAG, que é tudo isso aqui, é esse ângulo aqui, ó. EAG, ele é consecutivo a qual ângulo? A esse ângulo aqui, ó. EAF, ó. Ele é consecutivo. Por quê? Porque eles têm em comum esse lado aqui, ó, que é justamente essa semirreta, EA. Então, quando o ângulo é consecutivo, quando ele tem, além do vértice, ele possui um lado, uma semirreta que é comum. No caso aqui, ó, essa aqui, ó, ela é comum aos dois ângulos. Por isso, eles são chamados de consecutivos. Quando nós trabalhamos os ângulos consecutivos, nós acabamos tendo assim uma dúvida ou confundindo os ângulos consecutivos com os ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são bem parecidos os consecutivos com os adjacentes. Então, o que são ângulos adjacentes? São ângulos que possuem um lado em comum, mas as
regiões determinadas não possuem pontos em comum. Vamos ao exemplo. Vamos ao ângulo. Olha só, vou utilizar o mesmo ângulo que eu fiz anteriormente. Vou esboçar o ângulo. Aqui vai ser o ângulo. Vamos lá, vou subir aqui só um pouquinho. Eu tenho aqui, ó, o ângulo A, que é justamente o vértice, ó, que é o vértice desse ângulo. Aí eu tenho as semirretas A, aqui é AE, AF e AG. São as semirretas que nós temos. Nós vimos anteriormente os consecutivos, os ângulos consecutivos, que são os ângulos que possuem o vértice comum, comum aos dois, e um lado. Mas, em relação aos adjacentes, eles possuem também o lado em comum, mas as regiões internas que determinam esses pontos, eles não podem ser comum. Não possuem pontos em comum interno, diferente do consecutivo. Vamos ver. Olha só, eu tenho, ó, os ângulos EA, EAF, EAF é um ângulo. Eu tenho FAG, também é um ângulo. EAG também é um ângulo. Então, vamos só aqui definir quais são os ângulos que nós temos, ó. EAG. EAG é o ângulo maior, ó. É tudo isso aqui, ó. EAG é o ângulo maior. Agora, vamos para o outro ângulo. EAF. É esse ângulo aqui, ó. Que eu estou destacando de vermelho. Vou usar outra cor. Eu tenho aqui, ó. Vou colocar aqui que eu esqueci. Eu tenho o ângulo FAG. FAG é o ângulo que eu tô colocando aqui de amarelo. Olha só, quando ele é adjacente, quando ele tem o lado comum e o vértice também é comum, mas a região interna não pode ser comum aos dois, diferente lá do consecutivo, ó. Lá no consecutivo nós vimos que, ó, EAG, ele é consecutivo a EAF. Eles tinham esse lado comum. O adjacente não pode ter a parte interna comum. A parte, o ângulo interno. O que ele tem em comum, o adjacente, é apenas a semirreta. Olha só, eu tenho EAF. É esse ângulo aqui, ó.
EAF é justamente esse ângulo que eu vou pintar aqui de vermelho, ó. EAF é esse ângulo aqui, ó. Certo? Quem é o outro ângulo que nós temos? Eu tenho o ângulo FAG. É esse ângulo aqui, ó. Esses dois ângulos, eles têm nessa abertura do ângulo maior, tem algo em comum? Não, ó. Eu até usei duas cores diferentes para mostrar que eles não têm pontos em comum. O que é que eles têm em comum? É justamente essa semi-reta bem aqui, ó. É isso aqui, é o que eles têm em comum, que eu destaquei de azul, que é justamente aqui, ó. Olha só. O F, ó. O A, na verdade, é o AF, que é a semi-reta. AF, FA, que é a mesma coisa, ok? Então, olha só. Consecutivo tem ponto comum. Adjacente não tem ponto comum, ok? Ó, o adjacente é a FAG. Olha só, vamos só ver a diferença aqui entre adjacente e consecutivo. Ó. O adjacente, o que ele tem de comum é o vértice e a semi-reta que vai separar um ângulo do outro. Já o consecutivo, o que eles têm de comum é o ângulo e uma das semi-retas, certo? Isso acontece também lá na adjacente, sim, mas o que diferencia que quando eu tenho um consecutivo, eu vou ter que, olha, EAG, EAF. O EAF, esse ângulo EAF, ele está dentro do ângulo maior, ó. Vou pintar de duas cores, ó. Ó, o EAF, ele está contido no ângulo maior EAG. Então, o que diferencia um do outro? O consecutivo, um ângulo está contido no outro, está dentro. Já o adjacente, não. Eles não têm ponto em comum. São dois ângulos que são consecutivos, ou seja, um ao lado do outro, que são separados ou apenas por uma. O que separa eles, o que liga eles, na verdade, é apenas a semi-reta, mas eles são ângulos diferentes. Um não está dentro do outro. Já o consecutivo, um está contido no outro, um está dentro do outro. Olha só, aqui eu tenho, ó, o ângulo EAF, que é esse ângulo aqui, que eu destaquei de verde, ele está dentro de qual ângulo? Dentro do ângulo EAG, que eu pintei todo de vermelho, que é o ângulo maior.